Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma quando o coração para de bater? Não o que te contaram, mas a verdade que se encontra esquecida nos cantos da sabedoria ancestral. Imagine por um instante que a morte não seja o fim, mas uma passagem, uma travessia sagrada, como uma ponte invisível que conecta mundos. O corpo silencia, mas e a consciência? Para onde ela vai? O que ela vê? O que ela sente? Quem a recebe do outro lado? Há mistérios que a ciência ainda engatinha para entender, mas que antigos mestres já revelavam com clareza há milênios. Os egípcios, os hindus, os cabalistas, os iniciados da Rosa Cruz. Todos apontavam para a mesma direção. A alma continua. E ela não apenas continua, ela desperta. Mas o que acontece nesse despertar pode variar. Muito. E é aí que poucos ousam falar. A partir de agora, você vai descobrir aquilo que muitos evitam contar. O que verdadeiramente acontece com a alma depois da morte, segundo os conhecimentos ocultos, esotéricos e espiritualistas universais. Não estamos falando de crença ou religião, mas de experiências milenares e estudos profundos. Você sente que sua alma está aqui apenas de passagem? Você estaria preparado para essa travessia caso fechasse os olhos hoje? Porque a verdade é que a forma como vivemos impacta diretamente o que vamos encontrar depois do último suspiro. Então se prepare, porque essa revelação vai mexer com a sua mente, tocar o seu coração e talvez transformar a sua alma. E se você acha que já ouviu essa história antes, saiba que o que você está prestes a ouvir é algo que você nunca ouviu dessa forma antes. Essa revelação vai além do véu, além do medo, rumo à verdade que só os iniciados conhecem. A morte, segundo os ensinamentos da espiritualidade universalista e da sabedoria esotérica, não é um fim, mas uma metamorfose, assim como a lagarta que, em silêncio, se transforma em borboleta. O corpo, como uma veste que se desgasta com o tempo, é deixado para trás. Mas o que habita esse corpo, a essência, o espírito, a alma, continua. E ela segue em direção ao plano que ressoa com sua vibração. Nesse instante, muitos percebem pela primeira vez que jamais estiveram presos ao mundo físico, mas apenas adormecidos dentro dele. Mas o que a alma vê nos primeiros momentos após a morte? A resposta não é única, pois depende da consciência de quem morre. A tradição hermética, os registros akáshicos e o livro tibetano dos mortos nos ensinam que o estado mental no exato momento da transição influencia profundamente a experiência inicial do pós-vida. Se há medo, confusão ou apego, a alma pode se ver em um limbo, o chamado umbral, uma zona vibracional densa, resultado das suas próprias criações mentais e emocionais. Por outro lado, se há paz, clareza e confiança, ela é guiada por seres de luz, mentores, ancestrais, guias espirituais, e conduzida suavemente para planos mais sutis, repletos de aprendizado e cura. Essa passagem não é automática nem igual para todos. Ela é uma continuidade da jornada interior que a alma já vinha trilhando em vida. Por isso, muitos mestres enfatizam que a forma como vivemos prepara o terreno para a forma como morremos, e o mais importante, determina onde e como despertaremos do outro lado. Essa é uma das verdades mais ocultas e ao mesmo tempo mais libertadoras do ocultismo. A morte apenas revela o que estava oculto, o verdadeiro estado da alma. Por isso é importante saber se estamos preparados. Essa reflexão é fundamental, pois muitas almas, ao cruzarem o véu da morte, não percebem que já não estão mais no corpo físico. Elas permanecem presas a padrões mentais, traumas e apegos terrenos, como quem sonha e não sabe que está sonhando. São os chamados desencarnados errantes, que vagam entre planos até que despertem ou sejam ajudados a encontrar a luz. Por isso, práticas como a meditação, a vigilância emocional e o autoconhecimento não são apenas ferramentas de bem-estar. São chaves espirituais para a liberdade após a morte. Cada pensamento cultivado, cada emoção transformada, cada escolha alinhada com a verdade do ser,
É como um mapa interior que guiará a alma na grande travessia. Não é preciso temer a morte. É preciso se preparar para ela, como quem se prepara para uma longa e bela viagem. Ao atravessar o limiar, a alma entra em uma nova realidade, mais fluida, mais sutil, porém intensamente real. É como acordar de um sonho antigo e perceber que tudo era um ensaio. No plano espiritual, as leis são outras, mas o princípio da vibração continua regendo tudo. A alma é atraída para ambientes e companhias que espelham sua frequência. Isso explica por que algumas almas experimentam verdadeiros paraísos de luz, enquanto outras enfrentam ambientes escuros e densos, não como castigo, mas como reflexo de sua própria consciência. As escolas esotéricas antigas já ensinavam que o pós-vida é composto por diversos planos, ou esferas, que vibram em diferentes níveis de consciência. A tradição teosófica fala do plano astral, mental e espiritual. O espiritismo kardecista os denomina colônias espirituais, zonas umbralinas, esferas de regeneração. Já os gnósticos diziam que, após a morte, a alma passa por um julgamento interno, simbólico, onde revê sua vida, não diante de um Deus externo, mas de si mesma. Cada decisão, cada ação, cada pensamento, tudo ressoa e se apresenta como um espelho cristalino. Esse momento de revelação pode ser libertador ou profundamente impactante. Mas não há punição. Há aprendizado. É como assistir a um filme da própria vida com o coração aberto, sentindo não apenas o que viveu, mas também o que fez os outros sentirem. E é a partir dessa percepção que a alma compreende o que ainda precisa curar, equilibrar e desenvolver. Aqui, o livre-arbítrio continua, mas agora com maior clareza sobre suas consequências. Muitos perguntam: e quanto aos reencontros? Vamos ver quem já se foi? A resposta é sim, mas não como nos filmes ou histórias românticas. O reencontro acontece por afinidade vibracional. Almas que se amaram, que evoluíram juntas e mantêm laços de luz, se reencontram em alegria, apoio e acolhimento. Mas se os vínculos foram de dor, manipulação ou dependência, pode ser necessário um tempo de cura antes do reencontro ocorrer. Nada é forçado, tudo é guiado pela lei da sintonia. E há ainda outro mistério. E quem não acredita em nada disso? O que acontece com essas almas? Curiosamente, elas também continuam, mas muitas vezes adormecidas, perdidas, sem compreender o que ocorreu. É por isso que as orações, os rituais de passagem e os pensamentos de amor são tão importantes. Eles atuam como faróis, despertando e orientando almas que ainda estão confusas. No mundo espiritual, o pensamento é energia, e o amor é uma força concreta que atravessa dimensões. Mas por que tudo isso acontece? Qual o real propósito da morte para a alma? A resposta, segundo os ensinamentos da espiritualidade universalista, está na evolução. A alma não morre. Ela aprende. E cada vida, cada encarnação, cada travessia pelo nascimento e pela morte são etapas de um grande ciclo de lapidação espiritual. Como um diamante bruto sendo polido vida após vida, a alma vai expandindo sua consciência, dissolvendo a ignorância e se aproximando de sua essência divina. Depois de passar pelas zonas espirituais de transição, revisão e cura, a alma é convidada a refletir sobre seus próximos passos. Algumas decidem permanecer nos planos sutis por longos períodos, dedicando-se ao estudo, à arte, ao auxílio de outras almas. No mundo espiritual há trabalho, mas é um trabalho de luz. Outras escolhem voltar à Terra, em uma nova encarnação, para continuar sua jornada, resgatar dívidas kármicas ou cumprir missões maiores de transformação coletiva. E é aqui que o ciclo reencarnatório se revela em sua sabedoria. A alma não é punida, ela é guiada. O karma não é castigo, é aprendizado. E a reencarnação não é prisão, é oportunidade. Segundo os registros da tradição esotérica oriental, como o Bhagavad Gita e os Upanishads, a alma volta quantas vezes forem necessárias, até que compreenda que sua verdadeira morada não está no mundo físico, mas no espírito. E cada morte é um renascimento.
Mas como saber se essa é nossa última vida? E se já vivemos antes? E o que determina o que vamos viver na próxima vida? Essas perguntas, embora profundas, têm algo em comum. Elas apontam para a importância do agora. Porque o que você pensa, sente e faz neste momento está moldando a jornada da sua alma daqui para frente. E isso inclui a travessia da morte, a experiência no além e até a próxima vida que virá. A chave está no presente. Sempre esteve. Ao entender tudo isso, a pergunta inicial se transforma. Não é o que acontece com a alma depois da morte que importa, mas o que estamos fazendo com ela enquanto ainda estamos vivos. Porque a morte só tira o que é perecível. O que é eterno em nós, o amor, a consciência, a essência, continua. E o que construímos com isso é o que realmente levamos conosco. A morte, como você percebeu ao longo deste vídeo, não é uma tragédia, é uma continuação. Ela é o virar de uma página, não o fim do livro. É um retorno à verdadeira casa da alma. Um espaço onde a consciência se vê nua, livre das máscaras do ego, dos papéis sociais e das ilusões materiais. Tudo aquilo que parecia importante na Terra, status, aparência, acúmulo, se dissolve como fumaça. E o que permanece é o que fomos em essência, o amor que oferecemos, a consciência que cultivamos, a luz que acendemos dentro de nós. Agora você sabe que a forma como vivemos determina o que encontraremos ao partir. E isso não é um fardo, é um convite. Um chamado silencioso para despertar antes do último suspiro, para elevar sua frequência, para alinhar suas escolhas com a verdade da sua alma. A vida é uma escola espiritual, e a morte é apenas uma das provas finais. Mas diferente de uma prova acadêmica, você já carrega dentro de si todas as respostas. A sabedoria não está fora. Ela está adormecida em você, esperando ser lembrada. Você pode escolher, a partir de hoje, preparar sua alma como quem afia uma espada de luz, cultivando a presença, dissolvendo medos, praticando o perdão e oferecendo compaixão. E ao fazer isso, você não está apenas garantindo uma travessia mais leve após a morte, está transformando sua vida agora. Porque quando se vive com a consciência da eternidade, os problemas perdem o peso, as relações ganham profundidade e o tempo se torna sagrado. Cada dia é uma oportunidade de expansão. E se ainda restar alguma dúvida sobre o que acontece depois, lembre-se, o que mais importa não é saber com precisão todos os detalhes da jornada pós-morte, mas sim estar em paz com quem você está se tornando. A alma não se perde quando é guiada pela verdade, e a verdade, por mais velada que seja, sempre encontra aqueles que estão prontos para recebê-la. E você já começou esse caminho. O simples fato de ter chegado até aqui prova que sua alma está buscando algo maior, algo que vai além do visível. Agora, eu te convido a compartilhar nos comentários. O que você sentiu ao ouvir tudo isso? O que ressoou com a sua alma? Você já teve alguma experiência espiritual que te fez perceber que a vida não termina com a morte? Sua história pode despertar outros. Curta este vídeo se ele tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se para continuar essa jornada conosco. Porque aqui, mais do que respostas, buscamos despertar almas. E a sua já começou-se a lembrar quem é. Clique agora em um dos vídeos sugeridos ao final da tela e descubra mais sobre os mistérios da alma e o despertar espiritual.